Pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da série ESG em Foco aqui no Alicerce. Meu nome é Luigi, eu sou gestor de contas aqui pelo Alicerce e estou hoje com uma convidada super especial, que é a Bianca Alves, que é analista de responsabilidade social na Química Anastácio, uma grande parceira nossa. Bia, muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite de estar aqui hoje. E esse vai ser mais um bate-papo leve, saudável, para a gente poder desmistificar um pouco alguns pontos sobre ESG na prática, né, e poder debater um pouco sobre o tema. Bia, seja muito bem-vinda. Passo a palavra para ti. Queria que você já começasse primeiro contando um pouco quem é a Bianca Alves, né? Um pouquinho da sua trajetória e como é que você chegou aí onde você está hoje. Oi, Luigi, obrigada pelo convite. Eu fiquei feliz mesmo, ainda mais porque eu já acompanhava o podcast e quando você me passou esses detalhes, eu lembrei da Milena Rosa, da Sônia, que já passaram por aqui, da Letícia Marins, então eu fiquei muito animada e muito honrada também. Vou começar fazendo minha audiodescrição, porque eu não sei quem é que está ouvindo a gente. Eu sou uma mulher negra de pele clara, meus cabelos são cacheados e escuros na altura do ombro. Eu uso uma camiseta branca de frio, um colarzinho de búzios e tô com um fundo com 2 quadros atrás de mim. Luigi, essa pergunta de quem é a Bianca Alves é super interessante, né? Porque a Bianca Alves ela é multifacetada, mas é uma só. Eu sou filha de 2 imigrantes nordestinos, Maria Aparecida, que é uma mulher alagoana, Genivaldo Ferreira, que é um homem baiano, que vieram para São Paulo. Tenho uma irmã gêmea chamada Daiane. E nasci e cresci na Zona Leste de São Paulo, está muito vinculado à minha trajetória e como eu entrei nesse universo da sustentabilidade. Hoje eu sou analista, né, de ESG, sustentabilidade ambiental e responsabilidade social aqui na Química Anastácio. E, em paralelo, também faço participação em outros projetos, em outros coletivos, sempre que eu consigo. Legal, Bia. Primeiro, eu não sabia que você tinha uma irmã gêmea. Curioso. Tenho, Não sabia, tenho. mas que bom. E assim, acho que é importante começar que você é uma grande referência para nós, né? Por isso do convite também. É, E acho que eu queria começar também falando um pouquinho sobre o tema de ESG, que acho que é perguntar como que você entrou nessa área de sustentabilidade e ESG, o que é que te motivou, como que você ouviu falar sobre a área, porque não é uma área tão conhecida, né, que vem se consolidando de alguns anos para cá, mas que ainda assim é algo que muitas pessoas não conhecem, então acho que era importante começar por aí também. Nossa, total. E é engraçado, eu lembro que entre o segundo e terceiro ano do ensino médio, na verdade, acho que foi no primeiro ano do ensino médio, eu tive um professor de filosofia chamado Felipe Avelino, e eu lembro que ele disse que 30% dos alunos da classe iriam trabalhar com profissões que naquele momento não existiam. Óbvio que já existia o SG naquela época, mas eu não fazia ideia, nunca tinha ouvido esse termo. E aí, quando eu descobri, entrei na área, eu falei, caraca, realmente existem muitas coisas novas, né? E acompanhando também os meus amigos se formando, é, enfim, perceber essa mudança constante no portfólio de profissões. Mas, como eu disse, eu nasci e cresci na Zona Leste de São Paulo, né? E, para além da Zona Leste, eu cresci numa periferia dentro da Zona Leste, numa favela chamada Ilha. Fica ali próximo de Sapopemba, Jardim Elba. Então, sempre tiveram algumas questões que me provocavam bastante. Então, a falta de saneamento, né? A gente tinha esgoto a céu aberto, então tinha um rio para onde todo o esgoto da comunidade desaguava, né? Uma ponte de madeira que a gente passava por cima. Tinha prima que morria de medo de passar, porque, enfim, era uma ponte super feia. Hoje ela é de cimento, mas ainda existe. A gente não tinha coleta seletiva, né? Até hoje não existe coleta seletiva lá, mas já tem um caminhão que passa para recolher esses resíduos, né? Mas a gente não tinha nem caçamba, então a gente tinha a mureta do lixo, né? Tinha uma mureta lá, costas de uma casa, que a gente jogava todo o lixo, e ficava feio, ficava fedido, enfim, tudo isso. E essas questões, elas foram me movimentando pouco a pouco, né? Então, ali na sexta, sétima série, eu lembro que isso se tornou uma questão para mim, então eu já estava ali conversando com a diretora da escola sobre por que não tinha lixeira de coleta seletiva. E aí eu lembro dela me explicando que não adiantava, né, entre aspas, né, tô fazendo sinal de aspas aqui para quem não está vendo o vídeo,
porque o caminhão juntava tudo e jogava tudo no mesmo lugar. E aí eu fiquei chocada, né, horrorizada. Eu sempre tive muito interesse por ciências da natureza, de forma geral. Aí eu fui variando entre querer ser arqueóloga, veterinária, quis muito ser bióloga e ingressei na Universidade Federal do ABC para fazer ciência e tecnologia, né? Eu tinha passado num curso de ecologia no ano anterior, mas era em outro estado, não consegui ir. Fui para o curso interdisciplinar da UFABC com o intuito de finalizar fazendo ciências biológicas. Mas aí, quando o curso começou, eu já estava meio estafada, assim, né? Já estava meio de saco cheio do curso. Não entendo nada de programação, Luiz, não entendo nada de cálculo, não entendo nada de números. Claro que para o SG isso é uma necessidade, mas digo que dentro do curso interdisciplinar eu tinha muitas interfaces que não me agradavam muito. Então, nas matérias optativas, eu pegava matérias optativas do curso de biologia, né? Então, no fim, eu estava mais gostando de biologia do que o curso que eu precisava. E aí teve um dia que me falaram, e eu não lembro nem quem foi que me disse na época, que ia ter uma palestra de um representante do SOS Mata Atlântica lá na faculdade. Não tinha nada para fazer, eu falei, eu vou. E não era nenhuma palestra grande, era mais um encontro, foi dentro de uma sala de aula, acho que é César o nome dele. Ele foi lá e falou do trabalho do SOS Mata Atlântica, que eles tinham um grupo de trabalho que fazia coleta e análise de água ali do Rio Comprido, que ficava perto, e foi explicando toda a movimentação social e política assim, do SOS. E, Luiz, eu fiquei assim, extasiada, fiquei maravilhada. Me deu. Sabe quando você tá meio dormente, assim, meio adormecido, e vem alguém te injeta pulso de vida, assim, adrenalina, vontade. Eu falei, cara, é isso. Aí entrei em contato com ele, falei que queria fazer parte do grupo, etc., mesmo não morando em Santo André, né? Eu morava em São Paulo, mas na divisa com Santo André. E aí foi a partir do SOS Mata Atlântica que eu fui percebendo que eu queria coisas um pouco mais. Prática não é a palavra, né? Mas eu queria coisas com um pouco mais de movimentação social mesmo, sair um pouco do laboratório e até sair um pouco mais da academia mesmo, sabe? Queria um pouco mais para o prático. Eu gosto muito de ir para campo, de ver gente, falar com gente, fazer coisa com gente, né? E sair um pouco do laboratório ou do escritório também. Enfim, aí a partir disso, eles abriram um curso chamado Água Limpa, que eu fiz, participei desse curso, finalizei ele, e depois do período, né, de aula, você podia submeter um projeto, a ideia de um projeto. E aí eu submeti um projeto chamado, foi Omi Orixum-Iê, que é uma frase em Yorubá, né, que significa água, fonte de vida. E nessa época eu já estava envolvida, inclusive, com a Umbanda, que é minha religião até hoje e tudo mais. E aí essa ideia de projeto veio porque eu ia acampar num lugar chamado Simplão de Tudo. E na estrada para esse camping tinha uma cachoeira chamada Cachoeira da Macumba. E existia uma caçamba lá para o pessoal jogar, né, o pessoal da comunidade jogar o lixo, que foi removida por vários motivos, assim, até motivações políticas mesmo e de interesses privados. E aí estavam jogando lixo no chão e a distância, né, da estrada para a cachoeira era muito curtinha, então o lixo acabava indo para o rio. E aí a dona desse camping, que era a Cris, ela ficava muito pilhada com isso, muito chateada, e estava tentando, assim, a qualquer custo, colocar essa caçamba de volta. E eu falei, bom, então eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só, né? Como passa um rio por lá, como tem a Cachoeira da Macumba e o projeto que eu preciso submeter é sobre água, eu vou colocar um ponto de coleta ali, ponto de coleta de análise de água do projeto Observando Rios, do SOS Mata Atlântica, e vou fazer uma articulação para colocar a caçamba de volta. E aí, dito e feito, submeti o projeto, recebi nota máxima e falaram, Bia, você vai rolar o financiamento. Isso você tinha quantos anos, Bia? 21 anos. 21 E anos. conseguiu o financiamento. E sozinha, porque, enfim, eu não tinha uma grande rede de contatos e nem de amizades, né? Eu fui construindo isso depois.
No fim, eu não consegui ativar a Cachoeira da Macumba como um ponto de coleta do Observando Rios. O César me apoiou, então a gente estava articulando pegar o material para fazer a coleta, a gente inseriu o ponto de coleta no site do Observando Rios, mas a gente nunca fez nem a primeira, porque no fim era um lugar muito longe, em Mogi das Cruzes, então assim, não tinha como Nossa. sair daqui e ficar fazendo isso lá. Não encontrei um grupo para me acompanhar também, mas consegui articular com a secretaria, e aí consegui colocar a caçamba lá de volta, avisei a Cris, ela inclusive fez algumas lives, me agradeceu, aí eu fiquei super feliz. E você tem contato com a Cris hoje ainda? Faz muito tempo que eu não vou pro camping, mas ainda tenho contato dela sim. E, enfim, só nunca consegui ativar o ponto de coleta e análise da água do rio, né? Porque eu queria fazer o comparativo para observar a qualidade da água enquanto a caçamba tinha sido removida e a qualidade da água depois da inserção da caçamba de novo, para a gente fazer essa análise. Mas nunca rolou. Enfim, aí foi depois disso que eu falei, meu, quer saber? Eu vou sair de Ciência e Tecnologia, né, na UFBC. Aí encontrei o curso de Gestão Ambiental, eu nem lembro como, eu estava procurando coisas ambientais aqui em São Paulo, alguma coisa de ecologia e tal. Encontrei o curso de Gestão Ambiental, prestei vestibular de novo e passei. E, em paralelo, consegui um outro emprego. Fui trabalhar numa empresa de biotecnologia. É uma empresa que eu gostei muito de trabalhar, tinha uma equipe maravilhosa. Enfim, consegui minha emancipação financeira nesse trabalho, graças a Deus. Foi lá onde eu comprei meu primeiro notebook, que eu uso até hoje. Comprei um notebook para minha irmã. Meu, foi um trabalho que eu precisei dele, assim, precisei passar por ele e agradeço até hoje por isso ter acontecido. Mas eu vi que eu não conseguiria atuar dentro da minha área se eu continuasse lá dentro. Então, eu comecei a me planejar, guardar um dinheiro, já pensando que eu teria que dar 2 passos para trás e começar a estagiar, porque eu nunca tinha trabalhado com isso, e 2, eu também não me sentiria segura de iniciar ali como uma júnior sem ter tido nenhum tipo de experiência prévia. E aí pedi meu desligamento depois de me planejar bastante. Antes disso, eu estava muito em dúvida, porque é o que eu falei, eu tinha um conforto financeiro muito grande lá, né? Então, eu Isso. já tinha esse entendimento que eu teria que procurar um estágio, me programei financeiramente e saí da empresa que eu estava, de biotecnologia. Mas, em contrapartida, só tinha voluntariados como experiência e o curso que eu estava fazendo. E aí, a minha carteirinha do SESC ainda estava ativa, então eu fui até o Centro de Pesquisa e Formação do SESC, que, enfim, para quem tem carteirinha e para quem não tem, ele é aberto para todos os públicos, só que tem valores diferentes. E eu comecei a fazer vários cursos lá. Como eu tinha carteirinha, eram muito, assim, como fala? Eles eram muito baixos, assim, o custo de bons cursos lá. Então, eu mergulhei em um monte de curso gratuito lá. E aí comecei a procurar estágio, fiz algumas entrevistas com, inclusive, algumas marcas que a gente conhece como consumidor e tudo mais, que eu considerava muito grandes. Mas eu tinha largado mão, né? Tinha aberto mão, na verdade, de um trabalho que me dava muito resguardo financeiro para ir atrás do que eu acreditava. Então, durante as entrevistas, eu fazia muita questão de entender o que aquela área representava para a empresa, né? E aí, o Luigi, várias entrevistas que a pessoa ficava, eu não sei te dizer, quando você entrar, você vai saber, né? Aí, tipo, que esquisito, né? Aquele famosinho greenwashing, porque há muitas marcas que você vê ali como referência enfim, de ações sustentáveis, na verdade, a pessoa que te entrevistava não sabia falar uma, né? Enfim, até encontrar a Química Anastácio, fiz a entrevista com o recrutador, que hoje é meu amigo, e depois fiz a entrevista com minha antiga gestora e com o coordenador da área jurídica, né, aqui na Anastácio, a Letícia e o Leandro. E, foi muito match na hora. Aqui na Anastácio a gente faz reservas de sala, né, para reuniões. Eu lembro que a Letícia teve que procurar outra sala, porque já tinha dado o nosso tempo de conversa. A gente, mergulhou muito fundo, assim, na conexão. E deu super certo. E aí foi assim que eu vim parar no SG e na Química Anastácio. Assim, acho que a primeira vez que
eu fui compreender realmente a sigla, foi nessa busca por estágio, quando eu comecei a ver, eu pesquisava assim, estágio de meio ambiente. Mas aparecia muita coisa de ESG, e aí eu, puta, então. Cortaram. Acho que é Aí, isso, né? então, é, aparecia muita coisa de ESG. E aí, nessas táticas de conseguir encontrar mais vaga na pesquisa, mudando a palavra-chave, quando eu colocava SG, eu vi que tinha muito mais oportunidades. Eu falei, bom, então é isso que tá bombando no corporativo, né? Então, foi assim que eu me familiarizei mais com a sigla. Mas no meu antigo trabalho já existia uma pessoa que tinha, uma pessoa da área de qualidade, que tinha trago essa questão levemente, então eu já estava entendendo a movimentação de mercado para isso. Depois de uma hora falando, Não, mas, Bia, basicamente é isso. Bia, primeiro, parabéns pela sua história. Acho que é inspiração para muitas pessoas que estão ouvindo. E acho que você trouxe algo fundamental que é realmente o SG na prática, que inclusive era tópico da nossa próxima pergunta, né? Que eu acho que Hum, você consegue trazer um pouco de como que a sua trajetória foi caminhando para, a partir de uma demanda real do seu círculo ali da comunidade, você conseguiu ingressar numa área que eu acho que isso, acho que para quem está ouvindo é importante trazer, porque às vezes quando a gente fala ESG, a gente pensa mundo corporativo, business, e pensa algo muito distante da realidade. Mas muito pelo contrário, o ESG vem para encurtar esses caminhos e conseguir de fato dar vazão e tornar concreto projetos, né, e apoiar realidades que são tão latentes hoje no Brasil. E acho que nada é por acaso, acho que uhum. queria te perguntar isso, assim. Para quem que você acha que não está familiarizado com o termo, que está ouvindo a sigla ESG pela primeira vez, né? O que que é isso na prática? Como que isso se materializa, né? Ai, obrigada, Luigi. É muito engraçado isso, porque a gente já fala SG com tanta naturalidade, e às vezes eu mudo de ciclo. Quando eu falo SG, a pessoa faz uma cara de estranhamento. Com que você trabalha, SG? A pessoa, sim, com que você trabalha? É, acho que a primeira coisa, quando a gente fala de ESG, é traduzir a sigla, né? Então, E de Environmental, S de Social, G de Governance, né? Então, ambiental, social e governança. Essa a princípio, a tradução. É uma área que foi pensada para não ser uma área, então a ideia é que isso não se concentre num bloco, né? Isso não se concentre numa equipe, a ideia é que isso faça parte da estratégia da empresa e dos processos, mas basicamente serve para guiar o negócio para um caminho mais responsável ambientalmente, socialmente e mais transparente, com questões melhores aí de governança. Quando a gente fala também de SG, quando se perguntar para explicar para alguém o que é SG e como ele funciona na prática, acho que é importante a gente pensar em segmentos e onde a gente está falando da aplicabilidade dessa questão do SG, porque muda bastante, né? Mas, no grosso, é isso: é trazer melhores práticas para a gestão de questões vinculadas ao meio ambiente, a responsabilidade social da empresa e também, enfim, de governança, de transparência, dentro do lugar que você está aplicando. Em suma, né, assim, sendo breve, para explicar num bate-papo rápido assim, para alguém. Ah, mas acho que super bem explicado, e acho que isso é interessante frisar também, como que as empresas se organizam de maneiras diversas, né? Então, por exemplo, tem empresas hoje que exercem o SG na prática, mas não tem uma área, um analista, por exemplo, é algo mais fluido que envolve outros segmentos. Então, acho que é importante trazer isso, que também tem uma diferenciação e não é algo único, né? E pré-moldado ali para todas as empresas nesse sentido, né? E Total, total, Luigi. Por exemplo, o ideal não é que a gente tenha o processo e uma versão do processo SG, sabe? O ideal é que o processo tenha boas práticas ambientais, sociais de governança a priori, assim, sabe? Não uma versão 1, versão 2. A ideia é que isso se integre as pessoas, a cultura, acho que é isso, a cultura da empresa e a estratégia da empresa, que não seja algo à parte, né? Então, nós temos a estratégia da empresa e a estratégia ESG da empresa. Isso não pode acontecer. A gente tem a estratégia da empresarial e nela a gente tem como princípio essas boas práticas, né? Basicamente. com certeza. E é isso, é para que vire cultura e para que consiga englobar os colaboradores e ser algo cultural na empresa, que é um desafio hoje,
que eu acho que isso é uma pergunta válida da gente trazer também, que é você enquanto analista hoje, bem, enquanto a pessoa que começou do zero, que saiu da periferia, que está hoje no mercado, né, já há muitos anos com a carreira aí consolidada, eu acho que é importante te perguntar, com base na sua vivência que você viu desde menina no ensino médio, já despertando interesse aí pela área até hoje, o que que você enxerga hoje como os principais desafios para desempenhar o ESG hoje no Brasil? É, uma coisa que a gente não comentou é que eu tô dos dois lados da moeda, né? Então, eu tô dentro de uma empresa, né? Uma empresa privada, com interesses privados, né? De lucro, etc. Mas também já fiz e faço parte de vários projetos sociais, né? Enfim, todo lado de quem precisa do recurso, todo lado de quem detém o recurso. Então, me ajuda bem a pensar estrategicamente e só que não facilita a resposta para a sua pergunta. Eu vou falar dos principais desafios para a implementação do SG hoje, a partir do cargo que eu estou ocupando, né, que é analista dentro de uma empresa privada. Eu acho que primeiro é a real compreensão do que é o SG, que casa com o que a gente estava falando. Às vezes as pessoas elas pensam da seguinte forma: joga para o SG para ser mais sustentável. É coisa de meio ambiente, joga para o SG. É coisa de projeto social, joga para o SG. Só que todo mundo faz parte disso. E isso precisa ser absorvido pelas pessoas responsáveis pelo processo. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui prático, né? A gente está aqui dentro da Anastácio num estudo e num processo de melhoramento do processo de compras, né? Tentando identificar realmente como a gente melhora essa cadeia de fornecimento, né? E toda essa questão com as partes interessadas e com de quem a gente compra. E não tem ninguém melhor para falar de como melhorar o processo de compras do que quem compra. Não sou eu como SG que vou falar como melhorar, é a pessoa que está comprando que vai falar como ela consegue aplicar isso na prática, alinhado enfim, a esses princípios, né, de sustentabilidade, de responsabilidade, de direitos humanos. Então, a gente fez um treinamento inicial, né, eu trouxe o que era ESG, como ele podia ser aplicado, ferramentas que podiam ser utilizadas, mas o treinamento terminou com um formulário onde eles iam me responder insights que eles tiveram de como eu consigo adaptar esses princípios ao processo deles. Então, o primeiro grande desafio é isso, o entendimento do SG como algo que tem que ser absorvido, não algo que tem que ser só demandado e executado por uma pessoa ou uma área específica. E aí casa muito com essa questão de integração das áreas. Então, como é que a gente consegue integrar o SG, esse fluxo de trabalho do começo ao fim da cadeia, né? Desde o processo de compra até o processo de processamento, até o processo de envio para o cliente, por exemplo, né? Como a gente comunica isso para o cliente, como a gente comunica isso internamente. Então, como integrar tudo isso enfim, ao negócio como um todo. É um grande desafio. Na Anastácio existem suas facilidades, porque é uma coisa que está bastante absorvida na cultura já, isso é muito bom. Acho que o outro grande desafio, que é isso, não existe só um, Luigi, não consigo te responder só Quem um, mas outro dera. grande desafio, eu acho que é entender que o SG ele não tem, como eu posso dizer, procurando uma palavra, ele não necessariamente vai ter retorno imediato, ou um retorno palpável. Bia, você está falando que a gente não consegue mensurar como o SG faz o negócio crescer? Não, a gente consegue mensurar, sabe? É óbvio que é mensurável. Mas não necessariamente vai ter um retorno a curto prazo, né? Não é um dinheiro que você injeta e você sabe que de acordo com a taxa Selic ele vai render 2%. Não necessariamente funciona dessa forma, né? Então, conseguir justificar grandes investimentos sem necessariamente poder dar certeza do retorno que ele vai trazer a curto prazo, né? Porque é isso, a gente começa um projeto hoje, por exemplo,
o relatório de emissões de gases de efeito estufa, né? A gente começa o processo hoje, mas já visualizando compromissos que a gente quer assumir daqui 5 anos, 10 anos, 30 anos, né? Então, como se justifica um grande investimento agora para fazer essa movimentação, para explicar que daqui a 30 anos isso vai ser muito importante, sabe? Então, bom, se a gente só precisa disso daqui a 30 anos, não, a gente precisa assumir o compromisso agora, e a gente precisa desse recurso agora, para se comprometer ao longo de todo esse período. Enfim, é um dos grandes desafios. E também entender que ESG não é só regulamentação, né? Agora a gente está vindo com um processo bem bacana no Brasil de atualização dessas regulamentações, de tornar relatórios de ESG, relatórios de emissões obrigatórios, né, agora em 2026, mas entender que ESG não é só regulamentação. Então, muitas vezes a gente quer melhorar um processo, mas isso já está de acordo com todas as leis ambientais, isso já está de acordo com toda a regulamentação estadual, municipal, nacional, e explicar que só estar de acordo com as regulamentações não é suficiente, né? Que o SG não é responsável por manter a empresa regularizada, por exemplo, que a gente precisa focar na estratégia de negócio, que a gente precisa focar em agregar valor à marca, agregar valor ao produto e em alinhar a empresa a esses princípios, a esses pilares, né, de responsabilidade ambiental e social. Então, só para recapitular para mim e para você, porque eu falei demais, então eu diria que é isso, é entender que ESG não é só regulamentação, existe a questão da regulamentação dentro disso, mas ele não é só isso, e não cabe ao ESG só manter a empresa de acordo com as leis, porque estar de acordo com as leis é o mínimo, né? Não seria ESG, seria o necessário para a empresa só funcionar. Explicar que nem sempre a gente vai ter resultado a curto prazo, né? Que às vezes é um investimento que você vai fazer hoje, que daqui a 10 anos ele vai ter o resultado que a gente espera, então ter essa visão a longo prazo mesmo. Integração entre as áreas, e entendimento do que é o ESG, né? Que ele tem que ser absorvido culturalmente e nos processos, né? Não é algo que vai ser à parte. Bom, muitos desafios, acho que desde a base até o processo, até a parte cultural, né? A gente vê que o desafio ele é imenso e eu acho que eu compartilho de uma dor muito grande, que são os famosos indicadores e o retorno, né? Até para o eixo educação, que a gente trabalha junto aqui, inclusive, né? Com certeza, Luigi. Eu falei Acho também pensando nisso, sabia? Não tenho Sim. dúvidas, porque é isso, né? Quando a gente fala do eixo educação, principalmente, né? Que mais que você consiga, por exemplo, mensurar um avanço de bloco, um avanço de aprendizagem, de recuperação de defasagem escolar, o retorno social que isso tem, né? A gente não mensura isso com 2 meses, com 3 meses, é tudo um processo, né? É Até todo um para isso processo. reverberar em casa, no núcleo familiar e tudo. E a gente sabe que não tem jeito, o mundo corporativo, os indicadores, as famosas KPIs ali, elas vão ser decisoras, elas vão ser importantes e é mais um Não, e desafio para a gente. vocês tiram isso muito de letra, né? Porque além de vocês terem esses KPIs, vocês têm o mapa, né? O mapa dos alunos, do avanço educacional dos alunos, que eu já acho um super diferencial, porque é difícil mesmo. Então, por exemplo, uma coisa que eu não citei é que eu participei de muitos projetos sociais, educacionais. Então, na minha infância, eu fiquei num lugar chamado CJ, Centro Juvenil, fiz aulinha de teatro gratuita, fiz 1000 coisinhas gratuitas, participei da fábrica de cultura, Na e nenhum comunidade ou fora? Ou os dois? na comunidade. A fábrica de cultura era a fábrica de cultura de Sapopemba e o CJ fica ali Já. dentro da comunidade. Mas nenhum desses projetos iria conseguir mensurar que, enfim, ele me salvaria, por exemplo, que está ali naquele espaço de contraturno, estaria me ajudando a não estar em casa, sem fazer nada, ou na rua, possivelmente exposta, sabe? Nenhum desses projetos mensuraria que isso me ajudaria a focar mais nos estudos, me traria uma outra perspectiva de vida. Então é isso, a gente consegue mensurar, por exemplo, como o Alicerce faz, quanto o aluno avançou, ou quanto de defasagem escolar ele tem, qual que é a frequência dele, qual que é a ocupação do projeto. A
mas a gente nunca vai mensurar como a vida dessa criança vai mudar daqui 10 anos por conta disso, sabe? Exato. É fantástico, mas é isso, às vezes a gente precisa trazer alguns números, né? É bastante difícil. Mas eu acho que uma coisa super legal também é como você trouxe, como que a Química Anastácio vem desempenhando um trabalho super importante, robusto, né, nessa área. E eu acho que cabe aqui também te ouvir um pouco mais sobre o que que você enxerga hoje como grande ponto forte do Química Anastácio no SG hoje, a partir de um pouco do que você comentou aqui com a gente. Um dos pontos fortes da Química Anastácio, Luigi, dentre vários, para mim, é essa vontade de melhoria contínua, então de seguir avançando. Então, por exemplo, a gente começa uma coisa, a gente planta uma sementinha e a ideia é sempre expandir e dar continuidade para essa coisa. Então, por exemplo, a gente se tornou signatário do Pacto Global. Por si só, já é um grande passo, né? Já é super importante. Mas depois de nos tornar signatário, a gente começou a estudar os movimentos e aderir aos movimentos. Então, a gente aderiu ao movimento Ambição Net Zero, a gente aderiu ao movimento Elas Lideram, a gente aderiu ao movimento Salário Digno, que por si só também já é muito grandioso. E aí, a partir da adesão desses movimentos, a gente já está fazendo projetos para atender esses movimentos e projetos dentro desses projetos. Então, é um processo de melhoria contínua que nunca para, e a vontade é realmente fazer conquistar sempre mais. E isso eu admiro bastante, eu gosto muito dessa questão do avanço. A segunda coisa é o como as pessoas compram a ideia, né? Eu citei ali nos desafios do SG, porque de fato é um desafio, mas na Anastácio as pessoas respeitam e admiram muito isso, e elas querem isso. Então, muitas das coisas que a gente faz aqui, principalmente no programa de voluntariado, que é participativo, vem como demanda dos próprios colaboradores. Então, são os próprios colaboradores que falam, por exemplo, que instituição eles querem visitar, quando eles querem visitar, como eles querem fazer isso. E para questões ambientais também. Vem muitos vendedores, principalmente, né, por demanda de cliente, sugerir projetos, sugerir ação, sugerir a participação em algum tipo de certificação, por exemplo. Então, muita coisa do SG ela é absorvida de outras áreas. Então, eu recebo muita demanda de outras áreas no sentido de ideias. E de parabenização também. Então, às vezes, a pessoa nem participou de um processo, mas ela vem e fala, Bia, eu vi, foi muito bacana, que legal, da próxima eu vou tentar participar. Ainda aproveitando o exemplo da questão de compras sustentáveis que eu te falei, depois do treinamento, eu compartilhei o formulário, etc, etc, mas teve uma movimentação da própria área de vir para mim e falar, Bia, a gente abriu uma planilha, a gente está organizando, a gente já mandou para os fornecedores, tá assim, tá assado, e eu achei muito legal. E vira e mexe vem outras pessoas e falam, Bia, eu estou trabalhando com um cliente que tem esse projeto e eu acho que a gente pode fazer isso junto. Eu marquei uma reunião, se você puder participar. Então, como a gente consegue expandir com a ajuda dos colaboradores mesmo, assim, eles compram a ideia, e isso eu acho um presente, eu acho realmente um presente. Então, aqui na Anastácia eu sinto que a SG não é uma área, é uma energia, né? Uma energia que vai movimentando as pessoas. Eu acho que é o grande ponto forte. E aqui a gente tem também um apelo social muito, muito, muito grande. Então, é uma questão que vem do próprio CEO, né, do Ian. Ele sempre fez doações para projetos sociais, sempre foi uma questão muito relevante para ele, e partiu dele essa demanda, por exemplo, do Instituto Anastácio que a gente tem hoje. Foi ele que trouxe a ideia. Então, é um presente, né? Uma loucura e é um presente entender que o próprio CEO da empresa vem com essa demanda, né? Não foi uma demanda de fora, foi ele que trouxe, por exemplo, a ideia do projeto que a gente tem hoje com a Alicerce. Então, aqui tem um apelo social muito grande, as pessoas gostam muito disso, o S aqui do SG é bem presente e, enfim, muito forte. Porque a gente também tem essa proposta participativa, né? Não é uma coisa que a gente define sozinho, a gente escuta muito aqui, escuta muito o que estão achando, o que estão precisando, o que estão querendo, para conseguir adaptar essas ações.
Acho que eu respondi, né? Respondi? Respondeu super bem e muito legal saber que vocês têm essa cultura e esse engajamento, que é algo muito raro, muito difícil de ver, né? E ainda mais É, como que vocês conseguem ter essa escuta ativa e criar projetos a partir da comunidade, né? E não a gente querer levar de cima para baixo, impor projetos, que eu acho que total. não é esse o É caminho, né? isso, sim, sem imposição. Até porque se tiver imposição vai ter resistência, né? Vai ter Exato. resistência, porque assim, o processo funciona. Aí eu vou fazer aspas de novo para quem não tá vendo o vídeo, com e sem SG. Ah, antes do SG eu já fazia isso. Por que a Bianca tá aqui me Exatamente. atrapalhando, querendo que eu mude? Então, se for impositivo, não vai acontecer, não vai dar certo. Então, tem que ser participativo. Então, eu tenho que chegar e falar: oi, tudo bem? Nossa, então, olha, aqui eu sou da área de SG, sustentabilidade. Eu tô vendo que no seu processo dá para melhorar isso, isso, mas o que você acha? Você acha que no dia a dia ia funcionar? Ah, sim, não, blá, blá. Então, ir fazendo em conjunto. Então, assim, até para pequenas coisas, eu vou dar outro exemplo. A gente tem um processo para abertura de contratos aqui na Química Anastácio, que você preenche uma espécie de formulário dentro do nosso sistema para solicitar a abertura de um contrato. E a gente está no processo de querer mapear agora nessa etapa os novos contratos que chegam, se esses fornecedores, né, se esses parceiros, prestadores de serviço, têm ações ESG ou têm, enfim, algum tipo de estratégia ESG dentro, dentro do negócio deles. E a melhor forma é justamente nesse processo inicial, né, de realização do contrato. Então, a ideia foi, dentro de todas as perguntas que o colaborador preenche, ele vai ter que preencher se esse fornecedor, se esse prestador de serviço tem ações ESG e se sim, quais, né? Para a gente ter mapeado. Porque aí, no fim, a gente consegue extrair uma grande planilha e conseguir colocar em números para entender quem a gente está contratando, né? No sentido de responsabilidade social, enfim, de ESG da coisa. E a primeira coisa que eu fiz foi perguntar, não foi falar com o meu. Oi, Kelvin, tudo bem? Não foi falar com o meu. Não foi falar com o meu chefe, não foi falar com o CEO, não foi. Foi falar com a pessoa que faz o contrato, com a Débora, né, que é minha amiga. Então eu sentei e falei, Dé, se eu fizesse o formulário dessa forma, ia te atrapalhar? Não, Bia, ia ser super tranquilo. Não, mas e se fosse com XYZ? Não, Bia, ia ser tranquilo. Ah, então tá. Então agora que eu falei com ela e eu sei que não vai atrapalhar o processo dela, aí eu vou escalonar essa questão. E vou entender como é que eu faço isso acontecer, isso ser aprovado, ser alinhado na prática. Então, não ser impositivo. Se para mim é fundamental, é fundamental que a gente tenha isso, porque a gente vai conseguir quantificar quem são esses fornecedores que estão chegando, se eles têm ou não, e a partir disso pensar numa estratégia de desenvolvimento de fornecedor, por exemplo. Mas se a minha parceira, né, se é responsável pela elaboração de contratos, falasse assim, Bia, isso vai me atrapalhar pra caramba. Não faz isso, eu ia ter que pensar em outra forma. Eu jamais falaria, olha, Débora, isso aqui, ó, não quero nem saber, vou colocar mesmo, é meu trabalho. Não, né? Então, ó, tem questões obrigatórias que tem que passar, tem que fazer, né? Mas eu tento fazer com que tudo seja o mais participativo possível, porque assim eu consigo a colaboração mesmo das pessoas, consigo fazer com que elas se sintam parte do processo, porque elas realmente são. Super legal. E acho que Uhum, isso que é o coração do S do SG, né? A gente construir junto, ter sempre uma escuta ativa ali, ter uma construção conjunta de ambas as partes, né? Porque eu queria explorar um pouquinho essa parte do social e perguntar também como que a empresa, a Química Anastácio, ela enxerga a parceria hoje com projetos de impacto social que avançam em cima do famoso S, né? Até porque a gente tem um uhum. projeto hoje muito importante para o Alicerce, para a região do Jaguaré, onde a gente atua hoje aqui em São Paulo. Então acho que é importante ouvir vocês também um pouco como que vocês constroem essa parte aqui no ESG, né? Ah, é bacana, Luigi. Foi o que eu falei, né? O S, ele é realmente o coração da SG aqui, é o que move as pessoas. Então, as pessoas conhecem a área de SG pelos trabalhos sociais que a gente movimenta. E o Instituto Anastácio já é o xodó da empresa, né? Ele é o nosso catalisador de ações, então hoje o Instituto ele é esse guarda-chuva que abrange o nosso programa de voluntariado,
que abrange o projeto Educando para a Vida, né, que é o nome formal do Instituto, né, de onde as crianças têm aula hoje, e também os projetos que a gente apoia através de lei de incentivo fiscal. Então, o Instituto catalisa tudo isso. Enfim, e é o coração mesmo aqui do SDSG. E a empresa, eu não vou nem falar que enxerga isso como estratégia, porque é algo muito maior que isso, sabe? É algo realmente muito genuíno para a Química Anastácio. E vem como uma proposta do próprio CEO, que tem essa sensibilidade para questões sociais mesmo, questões de justiça social, questões de responsabilidade social. Então, a ideia de fazer a parceria com o Alicerce veio dele, né? Ele conheceu o Paulo, comentou do Alicerce Educação, e propôs da gente pensar num projeto com vocês e aí, a partir daí, teve a inauguração do Instituto. E é muito importante para a gente, né? A gente está caminhando para esse processo de cada vez mais linkar os nossos colaboradores com o Instituto. Então, a gente tem o programa de férias, a gente tem esses workshops que estão acontecendo agora, para fazer com que o nosso projeto com a Alicerce e a empresa não sejam coisas diferentes, é ótimo, né? Sejam coisas diferentes, mas caminhem sempre juntos. Então, quanto mais a empresa cresce, mais o Instituto cresce, né? É a ideia. Mas ele é super importante, é um projeto que toca muito a gente. A educação, ela é muito importante para a Química Anastácio. Então, a gente tem aqui programas de jovem aprendizes, de estagiários, e a gente idealiza que os nossos alunos venham a se tornar um dia esses jovens aprendizes, esses estagiários aqui na Química Anastácio. Mas o Instituto Anastácio, como projeto social, ele é super importante e é nosso principal projeto, né? Hoje a gente tem os projetos que a gente apoia através de incentivo fiscal, a gente tem o nosso voluntariado, e todas essas coisas, elas são, eu ia falar temporárias, mas não é, elas são breves? Cíclicas. Não. Elas acontecem. Como é que acaba? Sazonais, não? Eu não sei se sazonais é a palavra. Mas a gente, por exemplo, apoia um projeto por incentivo fiscal, ele termina, a gente apoia outro. A gente faz um voluntariado num lugar, o voluntariado termina, a gente faz em outro. São projetos mais curtos de duração, né? Projetos mais curtos. O Instituto é algo constante. Não existe a possibilidade de não existir mais Instituto Anastácio. Entendeu? Legal. Se não tiver mais instituto, também não tem Anastácio. Se não tem mais Anastácio, enfim, não tem instituto. A ideia é que essas coisas sempre caminhem juntas, sabe? É um espaço que a gente conquistou e um projeto que a gente criou em parceria com vocês que não vai acabar. Aí, tanto que é até uma característica bastante ímpar, assim, da Química Anastácio com a Alicerce, né? Porque eu me recordo de vocês comentarem que os projetos tinham um tempo de duração, né? Então, ele tem um objetivo final, formar 50 alunos, formar 100 alunos. E aqui na Anastácio é que nunca cabe, então tem que ser constante para sempre. O projeto não pode ser desenhado para acabar em algum momento. O projeto tem que ser desenhado para acompanhar esse aluno até ele sair e, enfim, ingressar numa universidade, ingressar no jovem aprendiz, enfim, ou ingressar no ensino médio técnico, enfim. A ideia é ele ser constante e infinito, né? Então, dentre as questões do social aqui dentro da Química Anastácio, né, dos projetos sociais, ele é o único que não entra em questão, né? Então, que projeto a gente vai fazer esse mês? Isso muda, que voluntariado, que aporte, através de Rouanet, através de lei de incentivo ao esporte, o que a gente vai fazer agora esse trimestre, esse semestre, esse ano? O Instituto, ele é inquestionável, assim, ele não vai terminar, ele já faz parte da empresa, sabe? Ele é um braço agora. E para o pessoal de casa que não conhece, a gente tem um projeto que é na região do Jaguaré, em São Paulo. A gente atende hoje 50 crianças e jovens, né, na região, com contraturno escolar, com lanche, um reforço escolar de qualidade no contraturno no período da tarde. É um projeto muito especial e que bom que ele faz parte do pilar aí de sustentação do Instituto, né? Muito legal. É super especial pra gente, Luigi. E a parceria de vocês é super importante, né? Essa questão de levar a educação, levar reforço escolar, enfim, levar informação para alunos que, enfim, estão defasados, né? A escola pública ela tem uma série de
de camadas, e a gente sabe que ela não consegue absorver nem dar atenção para todos os alunos da forma que eles precisam, porque a própria escola já carece de uma série de outras coisas, né? Então, o projeto é super importante. Ele fica próximo, enfim, já que você está comentando, ele fica próximo aqui do nosso escritório. Então, o local foi escolhido pela proximidade da nossa operação. Então, a gente gostaria de impactar um lugar próximo de onde a gente opera, porque é o que faz sentido, né? Então, ele está bem próximo de Pinheiros, né? Ali no Jaguaré, próximo ao Vila Lobos também. Tá, mas Bia, fico super feliz porque para a gente é um projeto super especial também. Acho que a tendência é só a gente crescer e conseguir impactar mais vidas juntos. Queria já de antemão te agradecer muito pelo encontro. Acho que foi uma aula aqui de vida, uma aula de carreira profissional, de desmistificação um pouco da área, de falar um pouco sobre prática, teoria. Foi muito legal. E assim, logo no começo, você deu uma aula para a gente sobre crescimento profissional. Uma pessoa que saiu da periferia, que começou na prática ali, desenvolver projetos, ver oportunidade e que está hoje onde você está. Eu acho que nada mais justo do que a gente finalizar com você falando um pouco sobre dicas que você daria para quem quer trabalhar hoje com ESG. Quem não conhece a área, quem se identifica com a sua história e quer, enfim, ingressar no ramo. O que que você tem a dizer para a gente? Obrigada, Luíde. Muito bacana a sua pergunta. Tô aqui pensando. Para quem quer começar a trabalhar com SG, eu acho que para quem é gestor, para quem é tomador de decisão e está querendo trabalhar com SG, seria escutar bastante, né? E permitir que o SG ele entre na cultura do negócio, no coração da empresa, não só fique em relatório, não só fique preso, não ficar preso só em KPI, em resultado imediato, mas que escute as necessidades da área, que escute as necessidades da empresa e permita que se torne uma cultura, que se torne um movimento, que se torne quase uma energia invisível, mas que você sinta ela movimentando as coisas e as pessoas, sabe? Para quem não é tomador de decisão ainda, para quem começar ali com estágio, com projeto, como júnior, eu diria para começar com o que tem no contexto em que essa pessoa está. Então, as pessoas acham que para ser de SG, você precisa migrar para a área, você precisa fazer um curso específico, mas dá para fazer SG dentro da área que você já está, sabe? Dentro do seu contexto. Então eu sou da área fiscal, eu sou da área de marketing. Cara, dá para trabalhar com SG dentro da sua área. Você pode adaptar seus processos, você pode adaptar a forma com que você faz as coisas para dentro dos princípios do SG, desses pilares, né? Você pode tornar ela mais responsável ambientalmente, socialmente, você pode tornar ela mais transparente, né? Melhorar a governança desse processo que você já faz hoje. É isso, então começar com o que tem, né? Observar o espaço, entender bem esses pilares e começar. Entender também uma coisa importante, Luiz, que está me saturando de um jeito, você não tem ideia, que achar que SG é receita de bolo. 10 passos para implementar o SG na sua empresa. Nossa. Checklist do SG. Cara, você faz uma coisa tão genérica, você nem sabe em qual segmento essa pessoa está, em qual nível de maturidade a empresa está, enfim, quais são os objetivos do negócio dessa empresa. Como é que você vai fazer um checklist de SG? Tentar fugir um pouco de checklist, tentar fugir um pouco de 10 passos, sabe? Observar as necessidades do seu negócio, do seu projeto, porque isso vai até tornar o seu olhar menos viciado. Talvez você encontre soluções muito mais criativas, observando e entendendo como aplicar esses pilares nesse contexto que você está com o recurso que você tem. Porque às vezes isso te paralisa, Luigi. Então, puxa, eu só ia conseguir implementar o SG na minha empresa se eu tivesse 50 mil reais para fazer um inventário de emissões. Caramba. Nossa, só ia Difícil, conseguir né? implementar o SG na minha empresa se eu conseguisse contratar o Alicerce Educação. Mas não vou conseguir. Não tem como. Então, assim, isso te paralisa demais. Então, observar, escutar,
fazer o que dá com o que você tem ali na hora, sabe? É como você começa. Vai ser sempre assim. Você sempre vai fazer o que dá com o que você tem. Agora, se você ficar se prendendo na receita de bolo, não vai avançar. E, nossa, tem me tirado do sério, viu, Luigi? Me E tira do sério. E acho que e é a tendência hoje, né? Rede social, Instagram, de tudo, né? Essas produções rápidas de conteúdo, de fórmula mágica. E acho que isso é Não, muito importante para total. quem está começando mesmo. E acho que é isso, é começar, é dar o primeiro passo e não se prender a essas amarras, né? Então acho que vai ficar a dica aí para quem está começando, né? Para quem ainda não está no cargo de liderança, de decisão. E Bia, foi uma verdadeira aula, de novo. Te agradeço Ai, que muito pelo bom. convite, foi muito especial estar aqui contigo. Tenho certeza que o pessoal de casa vai adorar, assim como eu adorei o nosso bate-papo. E muito obrigado mesmo pela presença. Ai, Luigi, eu que agradeço. Fiquei muito feliz pelo convite. Como eu falei, muitas pessoas que eu admiro, muitas pessoas especiais já vieram aqui. E eu também admiro muito o seu trabalho. Você tem sido excelente no nosso projeto, de verdade. Depois da sua entrada, as coisas se movimentaram de uma forma que era necessária, sabe, para a gente continuar. Então, muito bom estar aqui conversando com você. E é isso, para quem está ouvindo, pode ir lá se conectar comigo no LinkedIn. Eu sou uma Ah, pessoa muito importante. sociável, viu? Pode ir lá me seguir no LinkedIn, no Instagram, pode mandar um oi, tudo bem, que a gente vai conversar sim. E é isso, tô à super exposição Quer de deixar o seu vocês. arroba, Bia? Acho que é legal. Você sabe de qual? Do LinkedIn? Isso. No LinkedIn é Bia Alves Oliveira, é Alves com S. Bia Alves Oliveira, marketing do Alicerce. Coloca meu arroba, É para deixa meu aparecer na arroba tela, aqui. legal. Bia Alves Oliveira. E no Instagram, meu Instagram é pessoal, gente. Então, vira e mexe, eu posto stories do cafezinho que eu tô tomando, não é profissional. Mas lá tem muito dos projetos que eu faço parte, de eventos que eu vou. Enfim, querendo ou não, tudo que eu faço profissionalmente tem muito a ver com o que eu acredito pessoalmente. Então, me sigam lá também no Instagram, que é bia.alves. Aí tem um S e um Z no final. O marketing do Alicerce vai deixar aqui para vocês. E Muito é legal, isso. muito legal. Bia, obrigado mais uma vez. E até o próximo episódio. Obrigado. Ai, até. Um beijo. Tchau, tchau.